Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Judeus e gentios creem em Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Nota de rodapé 1. Paulo e Barnabé venceram a primeira onda de perseguição. Quase sempre a estratégia satânica de desmoralizar a reputação dos servos de Deus dá mais resultado prático, inicial, do que refutar aberta e diretamente a palavra. Tanto a incredulidade quanto a desobediência, vocábulo derivado da expressão original grega, que significa incrédulos, cooperam eficazmente para a rejeição da verdade, o Evangelho. Sinais e maravilhas seguiam os apóstolos, com o propósito de confirmar a veracidade da pregação cristã e a total aprovação de Deus. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Nota de rodapé 2. A blasfêmia, ultrajar o nome de Deus ou seus mandamentos, era um pecado punido sumariamente com a pena capital de morte por apedrejamento. Os judeus não usavam a crucificação, pois a julgavam excessivamente cruel. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas e Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Um paralítico é curado por sua fé. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Nota de rodapé 3. A expressão grega aqui original é a mesma palavra para ser curado ou ser salvo. Marcos 2, do versículo 9 ao 12. Percebendo que o homem tinha fé para ser salvo, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em formas de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes, pois era ele quem falava com poder. Nota de rodapé 4. Zeus, Júpiter, na mitologia romana, era o grande deus do panteão grego e chefiava todos os demais deuses helênicos. Hermes, Mercúrio, era o filho de Zeus e porta-voz dos deuses do Olimpo. Hermenêutica. Habitação das divindades pagãs na mitologia grega. As pessoas identificaram na pessoa de Paulo a figura de Hermes, o mensageiro dos deuses, e em Barnabé a imagem de Zeus. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhe sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando, nota de rodapé 5. Na cultura oriental e particularmente na judaica, rasgar as vestes era um sinal de profunda aflição e indignação contra a ato ou palavra blasfêmia. Gênesis 37, do versículo 29 ao 34, Marcos capítulo 14, versículo 63. Homens, por que fazeis isto?
pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertai ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nota de rodapé 6. Esta foi a primeira vez que as boas novas, o Evangelho, foram apresentadas a povos completamente pagãos. O apelo à revelação natural de Deus, à criação do céu, mar, terra e seus habitantes, se baseia no fato de Deus ser o único, grande e primeiro Criador e, portanto, o Deus vivo que abençoa com sua misericórdia toda a humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Atos capítulo 15, versículo 19. Atos capítulo 26, versículo 18. A expressão práticas inúteis ou vãs deriva de uma forma usada no Antigo Testamento para descrever falsos deuses. No Antigo Testamento, para descrever falsos deuses. 1 Samuel capítulo 12, versículo 21. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. Nota de rodapé 7. Deus deixou de castigar os pecados dos gentios pagãos devido a seu desconhecimento da verdade. Atos 17, versículo 30. Entretanto, Paulo ensinará mais tarde que Deus, na verdade, abandona os pagãos teimosos e impenitentes às suas próprias filosofias e práticas mundanas, pois desprezam a verdadeira luz que é Jesus. Romanos 1,18. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Paulo é linchado e atirado fora. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Nota de rodapé 8. Apenas Paulo foi apedrejado, por ser considerado aquele que falava em nome do Senhor, 2 Coríntios 11, 25. A inconstância dos Gálatas tem sua origem aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 6, onde produziram em Paulo suas primeiras marcas de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, Paulo relembra esta tribulação vencida. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. O retorno dos missionários. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja e, tendo orado e jejuado, eles consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Nota de rodapé 9. A organização das primeiras igrejas seguiu o modelo das antigas sinagogas, porém com a nova unção do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, como apóstolos de Jesus, selecionaram, estabeleceram e capacitaram para o ministério, discipularam aqueles que eram escolhidos pelo Espírito Santo para a obra de liderança espiritual dos crentes. Por isso, foram chamados bispos, presbíteros, literalmente supervisores,
em Atos 20, versículo 28, ou ainda guias espirituais, como aparece em Hebreus 13, 17. Esses servos do Senhor e da igreja lideravam congregações que se reuniam em casas. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Nota de rodapé 10. Um princípio antigo do serviço missionário era prestar relatório à igreja sobre o desenvolvimento e o cumprimento da missão proposta. Paulo e Barnabé ficaram com os irmãos por mais de um ano. Deus havia aberto a porta do seu reino para que os gentios e todas as nações pudessem crer e serem salvos. Atos capítulo 11, versículo 18.